Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Minha Carreira, Minhas Regras, esse treinamento que eu estou muito feliz, muito animada de estar aqui hoje com vocês. E para a gente começar, só vamos falando aí se o som tá bom e passar alguns recadinhos rápidos para vocês e a gente começa de fato o treinamento e damos sequência no conteúdo. Bom, gente, como eu comentei com vocês, já falei várias vezes, mas vou repetir mais uma vez para vocês. Esse é um treinamento que a gente está fazendo gravado porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não conseguem estar aqui ao vivo com a gente, mas a gente também tem alguns benefícios para quem está ao vivo. Então, vamos lá. Você sempre vai entrar aqui na nossa plataforma, vai ter que aceitar que a gravação está sendo feita, porque essa gravação é que leva a gente para o conteúdo depois, né? Para quem não pôde assistir, poder assistir a gravação. Quando acabar a parte toda de conteúdo, então qualquer dúvida, qualquer questão que você queira trazer, vai anotando para mim, anota aí no caderno, porque assim que a gente acabar o conteúdo, a gente abre, fecha aqui, né, na verdade, a gravação e abre para a nossa sessão de mentoria aqui no grupo. Então, todas as aulas, segunda, quarta e sexta, a gente vai ter uma mentoria gratuita para vocês, meia hora sempre no final, para poder a gente conseguir manter aí o tempo de conteúdo, não ficar cansativo para quem for assistir depois e que não teve a possibilidade de estar aqui. Lembrando que a mentoria ela não é gravada, então você precisa estar aqui para poder tirar as suas dúvidas, trazer as suas situações e também por questões de privacidade com a sua própria história, para você poder Voltei. Pronto, entrei no mudo aqui sem querer, gente. Agora foi. O negócio é o seguinte, então, gente, dados os recados, então a gente já vai partir para o conteúdo, só para a gente fazer esse alinhamento rápido para vocês saberem como é que vai funcionar a dinâmica desses dias aqui. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder a gente trazer um conteúdo bem relevante ao longo desses dias, com foco especialmente para empreender. Então, para a gente começar, tem aqui o material de apoio para vocês, vai ter muita atividade, exercício, então preparem-se aí que essa semana tá com bastante coisa para a gente falar. E, bom, para a gente começar, então, mais uma vez, então agora sim, boa noite, sejam bem-vindos ao treinamento Minha Carreira, Minhas Regras. Nesse treinamento, o grande objetivo é ensinar você como que você larga a empresa que você trabalha e se torna uma empreendedora bem-sucedida, realizando os seus sonhos, ganhando qualidade de vida. A gente vai falar muito sobre isso aí ao longo dos próximos dias, tendo qualidade de vida e, principalmente, tendo liberdade de escolha. No momento que você começa a tomar aí as rédeas da sua carreira, você passa a ter liberdade para escolher o que você quer fazer. Mesmo se nesse momento você se sente perdido, perdida, não sabe exatamente por onde começar. Esse foi um ponto que saiu bastante aqui na pesquisa que a gente fez e nas conversas quando a gente abria o grupo. Então, fica tranquila, se você está aqui e você não faz a menor ideia do que fazer, fica tranquila que aqui a gente vai falar sobre todos esses pontos. E é importante a gente fazer um alinhamento de para quem é esse treinamento. Então, esse treinamento é para quem está sentindo que a carreira está travada, está com uma sensação de que está nadando e morrendo na praia. Isso é uma coisa que a gente escuta com frequência. Poxa, Lilian, eu já fiz várias coisas, não consegui chegar em nenhum resultado, parece que eu estou ali nessa sensação de que a coisa nunca chega para mim. Também é para quem está se sentindo infeliz nesse momento, desmotivado, meio de saco cheio do trabalho. Eu sei bem como é que é isso, daqui a pouco vocês vão ouvir minha história. Porém, apesar dessa desmotivação, não tem a menor ideia de por onde começar, qual o caminho que vai fazer, não sabe exatamente como que sai dessa situação. A gente também está fazendo esse treinamento para quem está se sentindo perdido, totalmente perdida, não sabe exatamente o que fazer na carreira, não sabe como ganhar mais qualidade de vida, não sabe como ter liberdade de escolha, só sabe que como tá, não tá legal. Mas o que tem que fazer para ficar legal ainda é uma grande incógnita, né? Um grande ponto de interrogação. E também é para quem sonha, especialmente,
para quem sonha em empreender e acha que hoje não tem bagagem suficiente, acha que não é para você, que, enfim, que empreender e ter sucesso é para poucas pessoas, e a gente vai mostrar aí que tem muitas pessoas e é bem mais simples do que parece. Não é trivial porque a gente não foi educado a isso, mas não estou dando spoiler, a gente já vai falar melhor sobre esse ponto. E o ponto principal aqui, para vocês entenderem, é que não tem uma fórmula mágica. Então, eu não vou falar sobre aquela coisa que se você fizer imediatamente você vai ter resultado. Não é uma coisa de pílula milagrosa, porque esses milagres são falsas promessas. Mas, na verdade, é um direcionamento adequado de carreira, um direcionamento mais assertivo, mais estratégico para chegar no resultado que você quer chegar. E é sobre isso que todo esse treinamento vai tratar. E por que eu estou falando isso, gente? Porque desde 2016, quando eu abri a minha própria empresa, eu tive a oportunidade de ajudar centenas de profissionais a destravarem as suas carreiras e decretarem o que eu gosto de chamar de minha carreira, minhas regras. Então, por isso que a gente trouxe o nome desse treinamento como Minha Carreira, Minhas Regras, porque é exatamente sobre isso. E para eu mostrar para vocês que eu vou contar a minha história, mas não é só sobre a minha história, é sobre a história de diversas pessoas que já passaram pelo conteúdo que vocês estão passando hoje e que conseguiram chegar em resultado. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente, para vocês verem que tem algumas histórias para inspirar vocês já nesse primeiro dia, para vocês já começarem com o gás de que você também é capaz de conseguir chegar nesse resultado. 8 semanas, né, de encontro, eu consegui, né, tirar do papel esse sonho antigo, que assim, não tinha zero estruturação antes, na verdade, eu não tinha nem a menor estratégia, eu só tinha o sonho, né? Só tinha a vontade. Consegui o meu projeto agora, nessa segunda fase, foi criar minha própria mentoria. O meu foco, né, ajudar profissionais que estão em transição de carreira, como eu também vivi, e tirei do papel. Então, já estou com o cliente, já estou atendendo já. Conta para o pessoal aí quais resultados você já conseguiu obter. Eu montei a Fluxoin. A Fluxoin é uma consultoria de gestão de negócios. A gente trabalha aí em várias frentes. A principal é financeiro, fluxos e planejamento estratégico. Hoje a Fluxoin é uma realidade, está aí, eu vivo da Fluxoin, exclusivamente da Fluxoin. Isso muito me deixa feliz. De RH na prática. Então, aquela pessoa que está querendo entrar na área de RH, vai lá, olha e vê o que é de fato uma área de recursos humanos. E foi um projeto que nasceu devido ao curso. E assim nasceu o Instagram, sabe? E nasceu os projetos também de mentoria. Você falou, olha, seu Instagram está crescendo, você está crescendo com relacionamento, com conteúdo. Você não saberia falar disso? Eu falei, gente, é verdade. E aí nasceu a mentoria. E nessa época eu estava desempregada com aquele desespero. Eu consegui destravar o meu projeto, né? Que foi empreender. É uma consultoria na área financeira. Já atendi que foi concluída esse atendimento. Estou atendendo 2 agora, com mais 2 clientes, e tem mais uma que já me procurou, vou começar a atender semana que vem. Muito bom, gente. Eu gosto sempre de trazer para vocês verem que não é só sobre a minha história, é sobre a história de diversas pessoas e pode ser a sua história também, a partir de agora. É uma escolha que você está fazendo e parabéns para você que está aqui e tomou essa direção. E toda essa história, quando eu falo lá de 2016, das centenas de pessoas que eu já pude ajudar, mas eu quero trazer um pouco para vocês de como é que tudo isso começou, né? Então, vamos voltar um pouquinho aí no túnel do tempo para explicar para você um pouco melhor sobre a minha história. Então, vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, tá? Quando eu comecei, quando eu era criancinha, né? Fica preocupados, não. A gente vai falar rápido, tá? Quando eu falo que eu não era criança, ferrou, né? Vai ficar aí falando horas. Mas o ponto é o seguinte, gente, quando eu era bem pequena, ainda com 5, 6 anos de idade, eu comecei a vender na minha escola pulseira, brinquinho para as minhas amigas de turma. Eu não sei se você foi essa pessoa, mas eu era essa pessoa, eu adorava. E eu já pensava naquele tempo de que, nossa, eu vou vender, eu vou ter o meu próprio dinheiro, e aí com o meu próprio dinheiro eu vou conseguir comprar os meus brinquedos na época. Então, isso era uma coisa que vinha muito dentro de mim. Lá no meio da faculdade, ainda quando eu estava estudando, tá? No meio ali, eu lembro que estava bem, provavelmente no 4º, 5º período, eu abri
a minha primeira empresa de assessoria de imprensa. Na época, eu era Relações Públicas, estava fazendo faculdade de Comunicação Social e achei que trabalhar com assessoria de imprensa era tudo que eu queria na minha vida, que era maravilhoso, era tudo que eu sonhava. Então, eu fui lá e abri a minha empresa de assessoria de imprensa. Eu atendia 4 marcas, então eu fui lá, fiz todo o processo, comecei a atender essas 4 marcas, o que me dava uma remuneração na época 10 vezes superior a qualquer bolsa de estágio que existia. E na época eu só decidi parar a minha empresa porque eu não gostei exatamente de trabalhar com assessoria de imprensa, tá? Desculpa aí para o pessoal que gosta, mas eu particularmente não me identifiquei com a área de assessoria de imprensa. Quando eu estava ali no meu último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar nos Jogos Pan-Americanos. Então, me convidaram na época como estagiária. Quando eu larguei a assessoria de imprensa, eu pensei, bom, ok, não me identifiquei, e aí surgiram os Jogos Pan-Americanos em 2007, e eu pensei, bom, é uma boa oportunidade para trabalhar, uma experiência que vai ser uma experiência única. Naquela época, gente, eu trabalhando com bolsa estágio, eu era responsável pelos voluntários do Complexo Maracanã. Eu sou daqui do Rio de Janeiro. O Complexo Maracanã são alguns estádios que tem ao redor do Maracanã. E, na época, eu era responsável por mais de 300 voluntários que cuidavam das entradas de todos esses lugares com uma bolsa estágio, trabalhando 15 horas por dia. Sem brincadeira, depois, quando a gente estiver ali no off, na mentoria, eu explico um pouco mais para vocês sobre essa história. Mas o ponto é o seguinte, foi uma experiência muito bacana, valeu a pena, mas trabalhei pra caramba, ganhando infinitamente menos do que na época que eu tinha a minha própria empresa. E eu terminei a faculdade com uma certeza, que eu queria empreender. Então, eu já tinha isso dentro da minha cabeça, acho que até pela minha própria história, de que eu queria empreender, mas eu não tinha certeza com o que eu queria empreender, nem como. Eu só sabia que, assim, assessoria, não quero trabalhar na área de eventos para sempre, também não é algo que me interessa muito. Então, na época, eu falei, bom, vou procurar um emprego, vou começar a trabalhar numa empresa. E assim foi. Com pouquíssimo tempo, depois de formada, eu trabalhei numa empresa do grupo Siemens, comecei a entrar lá, entrei como cargo de analista júnior na área de eventos, porque eu vinha dessa área aí de relações públicas, cuidando dos eventos, especialmente dos Jogos Pan-Americanos. E aí lá, em pouquíssimo tempo, eu fui transferida para a área de recursos humanos. Então, eu comecei na área de eventos, 2 meses depois, me convidaram para cobrir as férias da coordenadora da Universidade Corporativa, que é a área de treinamento do RH. Naquele momento, o que eu comecei a achar? Poxa, bacana, aqui é uma empresa legal, a empresa ganhava prêmio para caramba de melhor empresa para se trabalhar. Ela já tinha ganhado alguns quando eu entrei. E quando eu fui chamada para aquela área, cobrir as férias, achei super interessante trabalhar com RH, com a Universidade Corporativa. Me identifiquei e vi que eu poderia usar muito da minha faculdade de comunicação dentro da área da Universidade Corporativa. Naquele primeiro momento, eu comecei a pensar que talvez eu queria trabalhar em empresa, talvez eu não fosse mais querer empreender, que aquele ali era um caminho que eu gostaria de seguir. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a me dedicar em crescer ali na minha carreira. Então, como eu comecei a pensar o seguinte, talvez eu não queira empreender, talvez eu queira arrumar um emprego, afinal de contas, né? Quando você termina a faculdade, é uma das coisas que mais falam para você, que você tem que arrumar um emprego numa empresa. Eu tinha conseguido numa grande empresa, uma multinacional, então ótimo. E eu comecei a colocar na minha cabeça que o maior ponto era eu querer crescer rápido, chegar logo num cargo gerencial, conseguir fazer uma trajetória o mais rápido possível para ser bem remunerada por isso. E, de fato, gente, eu avancei rapidamente nessa direção. Enquanto eu trabalhei no mundo corporativo, do lado de lá da cadeira, eu, com 24 anos, me tornei a coordenadora dessa universidade corporativa, fui promovida nessa empresa, passei a ter uma equipe para gerenciar. Aos 29 anos, eu já era gerente e eu realmente passei por algumas empresas, tá? Não foi só nessa empresa, eu passei por algumas empresas ao longo dessa trajetória e aos 29 anos eu trabalhava numa empresa bem grande, com um quantitativo de funcionários bem expressivo. Porém, ao longo desse período, desses anos trabalhando numa empresa, eu comecei a perceber
que eu estava fazendo a carreira que as empresas queriam. E não necessariamente eu estava construindo uma rota para mim. E a gente vai falar muito sobre isso nessa aula de hoje, tá? E isso, para mim, começou a me chamar a atenção, de alguma forma. E por que que eu cheguei a essa conclusão, gente? Que, de alguma maneira, eu estava fazendo a rota que a empresa queria que eu fizesse e não necessariamente a rota que eu queria construir. O primeiro ponto é que eu gosto de falar que eu estava vivendo um pouco da vida Zeca Pagodinho. O que é a vida Zeca Pagodinho? Eu estava deixando a vida me levar. Eu estava aceitando os trabalhos, eu não estava fazendo muita análise, eu simplesmente ia aceitando. A empresa pegava, me entregava alguma coisa, eu entendia isso como um reconhecimento. Então, promoção foi um reconhecimento do meu trabalho, outras demandas que surgiam eram um reconhecimento do meu trabalho e eu simplesmente achava que, então, era o correto. Se eu estava fazendo um bom trabalho, estavam me entregando mais coisas, então estava tudo certo. Eu não tinha qualidade de vida. E nesse pilar a gente vai falar bem mais, tá? Sobre esse ponto da qualidade de vida. Eu definitivamente não tinha. Eu não tinha liberdade, eu não conseguia gerenciar o meu tempo como eu queria, eu simplesmente tinha que jogar o jogo da empresa. E aqui, gente, várias coisas acontecem, né? A gente já vai falar, hoje a gente vai dedicar bastante aí sobre esse tema também. E além de ter uma vida Zeca Pagodinho, aceitar as coisas do jeito que a vida estava me levando, não ter uma qualidade de vida, eu trabalhava muito, muito. Só para vocês terem uma noção, imagina, né? Para eu crescer rápido assim, de alguma maneira, eu quis acelerar a minha vida profissional e o que aconteceu foi que em 2011, sem tirar férias há mais de 2 anos, porque eu fui emendando as minhas oportunidades na empresa, eu tive um burnout. Para quem não conhece, o burnout é um esgotamento por estresse emocional e eu passei por algumas fases do burnout. Então, na minha primeira fase, eu não sabia o que era burnout, eu não sabia que eu estava passando por isso, eu simplesmente sentia as coisas e não conseguia associar a estresse por trabalho. Então, o que aconteceu nessa época, gente? Por muito trabalho, por entender que eu tinha que fazer as coisas para poder chegar num cargo bacana e ser reconhecida e ganhar bem, meu primeiro ponto foi começar a ficar com um esgotamento mental por excesso de coisas que eu tinha que fazer e eu comecei a ter raiva de qualquer ligação que eu recebia. Então, se tocasse o telefone da minha mesa, eu ficava extremamente irritada com aquilo. E era interessante porque na época eu não tinha Bina, então eu não sabia exatamente quem estava ligando para o meu ramal, não sabia nem se era alguma ligação interna ou se era externa, mas o fato do telefone tocar, gente, essa coisa é muito emblemática para mim. O telefone tocava, eu já estava irritada de terem me ligado, e muitas vezes a minha equipe atendia a ligação para poder eu administrar isso dentro de mim, porque eu ficava estressada, literalmente, naquele momento. Depois eu comecei a ter picos de sono com insônia. Então, eu não tinha dificuldade para dormir, porque eu tinha muito cansaço, mas eu acordava várias vezes de madrugada, lembrando de coisas que eu tinha para fazer que eu não tinha feito. Então, o que eu comecei a fazer, gente? Num primeiro momento, quando isso começou, eu ia dormir normal, imagina, né? Você está lá na sua casa, vai, escova o dente, vai para a cama, deita, apaga a luz e vai dormir. 1 hora e meia depois desse início do sono, eu lembrava de alguma coisa, de um e-mail que eu tinha que enviar, de alguma coisa que eu tinha que fazer que eu não tinha feito naquele dia, e eu simplesmente despertava no meio da madrugada. E como eu despertava e ficava preocupada ali com esquecer no dia seguinte de novo, eu levantava, pegava o notebook de novo, abria o notebook na minha cama, com tudo desligado, com tudo apagado na minha casa, e escrevia o e-mail, escrevia num bloco de notas, enfim, eu fazia o que eu tinha que fazer. E isso acontecia diversas vezes ao longo da mesma noite. Então, numa mesma noite, eu acordava 3, 4, 5 vezes, lembrando de várias coisas. E isso começou a acontecer diariamente. Quando começou a acontecer diariamente, eu comecei a botar um bloquinho de notas do meu lado, um caderninho com uma caneta, e cada vez que eu lembrava de alguma coisa, eu acordava e anotava nesse caderno, porque começou a me cansar levantar, pegar um notebook, ligar o notebook, conseguir mandar, conectar na internet. Então, eu comecei a anotar as coisas num caderno. Obviamente, isso começou a me fazer ficar todo dia de manhã muito estressada, muito cansada, e esse cansaço mental começou a me fazer ir para a empresa, trabalhar de manhã,
num pique desse estresse, né, da noite, de ter dormido mal, mas quando eu saía para almoçar, que eu voltava e sentava na frente do meu computador, eu simplesmente não conseguia mais ler nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nenhum tipo de coisas escritas no meu computador. Eu não conseguia ler, as letras se embaralhavam na minha frente. Mas naquela época, eu não entendia isso como estresse. Então, eu quero muito falar, né? Eu acho importante a gente contar essa parte para vocês, porque quando eu comecei a acordar de madrugada, o que que eu achei? Eu tenho muita coisa para fazer, eu esqueci, meu cérebro está lembrando, tudo bem? Quando eu comecei a ter essa vista embaralhada, eu comecei a achar que eu estava com miopia. E eu lembro que eu cheguei a consultar, fazer uma consulta no oftalmologista para pedir ajuda, porque eu falei, bom, preciso usar óculos, eu não consigo enxergar na parte da tarde. E quando ela fez todos os exames, ela falou, Lilian, você não tem nada. Você não tem miopia, você não tem absolutamente nada, você provavelmente está com algum tipo de estresse, você precisa dormir. E na época eu pensei, tá bom, isso aí é fácil, né, para ela falar que tem que dormir. Quem diz que eu consigo pegar e dormir? Até parece que eu tenho essa condição de dormir de fato. E depois, na sequência, ou por último, foi que começou a aparecer uma rosácea no meu rosto. Então, eu comecei a ter algumas marcas no meu rosto, que eu não entendia bem o que que era, e depois eu consegui descobrir que era um estresse emocional. E nessa época, gente, foi que a ficha começou a cair. Por quê? Eu comecei a perceber que talvez essa coisa do querer empreender e depois desistir para ficar trabalhando numa empresa, eu tinha que avaliar melhor. E por uma sorte do destino, naquela época, eu acabei ganhando uma viagem de 4 semanas para o Canadá. Eu ganhei, gente. Não foi porque eu falei para ninguém que estava estressada, foi uma situação de uma feira de negócios, eu acabei ganhando. E nessa época, sem tirar férias, há muito tempo, eu comuniquei que eu tiraria 35 dias de férias e usei esse tempo para reorganizar a minha vida. Obviamente, naquela época, eu tive a ajuda de um profissional, e quando eu cheguei no Canadá, eu chorava todos os dias. Todos os dias. Eu fui daqui para o Canadá chorando, eu separei um lugar para refletir sobre a minha vida, fiquei esses 35 dias lá chorando e eu comecei a refletir sobre muitas coisas sobre a minha carreira. E lá naquela época, eu comecei a pensar, já sei, vou pedir demissão, que se dane. Vou pegar, vou sair, não quero voltar, não quero ver a empresa, não quero ver as pessoas, eu simplesmente não quero mais voltar. Depois eu pensei em não voltar também para o Brasil. Vou ficar lá de vez, não vou voltar mais para o Brasil, vou fazer minhas coisas aqui, vou arrumar um emprego aqui, vou viver minha vida aqui. Depois eu pensei, não, eu vou voltar e eu vou pedir demissão no mesmo dia. Então, assim que eu chegar lá, no mesmo dia, eu vou sair da empresa. E ao longo desses 35 dias de muita reflexão, num processo bem complexo, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas em algum momento eu comecei a concluir que o problema não era a empresa. O problema não era o que a empresa fazia, se a empresa trabalhava muito, os meus chefes, mas sim, o problema estava na forma como eu conduzia a minha própria carreira. E naquele momento eu comecei a perceber que eu falava lá atrás que eu queria empreender e eu me perdi nesse meio do caminho, me deixei absorver por toda essa ambiência corporativa e comecei a simplesmente jogar um jogo que fazia muito sentido para a empresa, mas não necessariamente fazia sentido para mim. E eu não tinha conseguido perceber isso com muita clareza. Como eu comentei com vocês, eu trabalhei em 4 empresas de grande porte. Por 8 anos eu consegui, né, trabalhando como carteira assinada, eu totalizei mais de 1000% de aumento no meu montante de remuneração. Só que, quando eu cheguei nesse patamar, eu também comecei a perceber que não era sobre salário, não era sobre cargo. Olhando para a vida que eu estava levando corporativa, eu simplesmente não me identificava com o mundo corporativo, eu não me identificava com o jogo que precisa ser jogado, eu não via, eu comecei a perceber que eu não teria exatamente o espaço que eu queria trabalhando em empresa, a gente vai falar mais sobre isso, e
mesmo se você trabalha hoje numa empresa que é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar, necessariamente você vai ter que jogar o jogo deles e, de alguma maneira, sim, a empresa pode te reconhecer, mas você faz parte de um processo, de uma cultura que tem a ver com eles e não necessariamente com você. E, por último, que a gente fala, eu vou falar bastante sobre isso hoje, as pessoas têm seus interesses pessoais e não necessariamente os interesses dessas pessoas faziam sentido ou tinham convergência com a minha história, com o que eu queria construir. Baseado nisso, então, eu comecei a montar um passo a passo para que eu pudesse sair de empresa e começar a empreender. Só que quando eu comecei a montar esse passo a passo, e eu de fato montei e fiz e cheguei, concluí tudo que eu tinha colocado na minha cabeça, e quando eu estava com tudo concluído, bom, agora eu posso sair de empresa, já montei tudo, já conquistei a história que eu queria conquistar, agora vamos lá seguir para essa vida empreendedora. Eu passei a morrer de medo de empreender. Eu já estava há 8 anos no mercado corporativo, falando para vocês, ganhava bem, um cargo bom, com o meu reconhecimento em alta, as pessoas sabiam do meu trabalho, eu não tinha dificuldade para me recolocar, só que isso não me deixava feliz e o outro lado me fazia ter muito medo. Eu tinha medo de empreender e não dar certo, eu tinha medo de empreender e não conseguir ganhar o que eu estava ganhando, eu tinha medo de começar a empreender, não dar certo e ter que voltar para o mundo corporativo, ter que voltar a procurar emprego. E eu tinha muito medo de não ser competente o suficiente, porque apesar de ter todo um reconhecimento dentro das empresas, eu tinha ali um medo interno de será que eu sou boa para fora, para o mercado, para algo que é muito maior do que as 4 paredes de uma empresa? E naquele momento eu comecei a dar muitas desculpas para mim, gente. E desculpas convincentes, tá? Então, desculpas que, não, agora eu não posso porque agora eu estou juntando mais dinheiro. Não, agora eu não posso porque eu vou casar. Não, agora eu não posso porque, imagina, em algum momento eu vou querer ter filho. Não, agora eu não posso porque ainda falta mais um curso. Não, agora não dá porque ainda está faltando mais esse item. Não, mas ainda falta mais aquilo. E essas desculpas eram tão convincentes que qualquer pessoa que escutava não questionava, porque fazia sentido. E aí as pessoas começavam a achar, realmente faz sentido. E essas desculpas começaram a ser convincentes para mim. Só que chega um momento que a gente fala que é o momento do chega. E em 2015, no final de 2015, esse foi o momento do chega para mim. Eu já estava muito de saco cheio do mundo corporativo. Em 2016, eu abro a minha consultoria com esse propósito de inspirar as pessoas a se tornarem executivas das suas próprias vidas. O meu grande objetivo era mostrar como que vocês, como que todas as pessoas que já me conheceram, não se tornam reféns desse ambiente corporativo. E naquela época, quando eu abri, 99% das pessoas me chamaram de louca, disseram que não conseguiria ter sucesso, que era muito difícil, que abrir um próprio negócio no Brasil era muito complicado, que a gente estava em crise, olha lá, né? Que a gente estava vivendo uma crise, e como a gente estava vivendo uma crise, eu não ia conseguir, enfim, gente, eu escutei diversas coisas. Só que ao mesmo tempo que eu escutei todas essas coisas, eu decidi que eu iria ver o que ia acontecer. E nessa história de ver o que ia acontecer, começaram, então, as principais histórias da minha vida. Eu comecei a dar aula, fui chamada para ser professora, já sou professora em algumas instituições de ensino. Depois eu comecei a montar um grupo, um braço de negócio meu chamado RH que Inspira. A gente começou com 10 pessoas e a gente faz eventos presenciais pré-pandemia. Esse foi o último evento que a gente fez para quase 500 pessoas. Depois eu comecei a ser chamada para dar várias entrevistas sobre temas ligados a home office, produtividade, inovação, como que a gente faz para, de fato, gerar resultado. E, por último, vieram as empresas. E hoje a gente atende mais de 35 empresas ao redor do Brasil. E o que eu posso dizer para vocês é que problema ou oportunidade é uma questão de estratégia. E é sobre estratégia que a gente vai falar aqui ao longo desses próximos dias que vocês vão ter comigo aqui nessas aulas.
todo mercado a gente sempre vai estar vivendo algum tipo de crise no Brasil, a gente está no Brasil, é assim que funciona. Também que tem pessoas aqui, não sei se estão aqui ou se vão estar assistindo a gente que não são do Brasil, mas a gente sempre vai estar em crise, as pessoas sempre vão falar que é difícil e o negócio é você montar uma boa estratégia para chegar nesse resultado. E o mais importante, decretar, fazer um convite para você estar junto comigo nesse movimento que é a minha carreira, minhas regras. Você sim pode ditar o que você quer para a sua carreira. Se você tiver uma boa estratégia, um bom direcionamento, sim, você consegue chegar em resultado independente do que estiver acontecendo no planeta, porque não é sobre o que está acontecendo no mundo, é sobre como você usa as suas armas a seu favor, como que você usa o seu conhecimento a seu favor. E é sobre isso que a gente vai falar. Para essa primeira aula, a gente vai falar do porquê que você precisa empreender, e é muito importante que você comece a entender nesse contexto, porque se a gente vai direto para um como, você não entende por que a gente está falando sobre isso, o que está acontecendo, por que as chances aqui são tão boas para você. E esse é o ponto inicial, é o pontapé inicial. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, provavelmente, assim como eu, contando aí toda a minha história para vocês, você deve ter achado que a carreira seria assim, porque eu achei que seria assim, tá? Então, o que eu achava na época? Eu vou me formar, né? Ó, você tem que fazer uma faculdade de alguma coisa. Aí você fez a faculdade, depois que você se formar, vão te dar aí uma oportunidade, você vai entrar numa empresa e aí agora é só fazer um bom trabalho e ficar crescendo ali. Você pode mudar de uma empresa para outra, mas esse é o caminho. Muita gente acha que é assim e eu achei que a minha trajetória profissional seria assim porque vendem esse tipo de facilidade, digamos assim. Só que, na minha opinião, ela é exatamente assim. Ela é um vai e vem, vocês veem, eu sou formada em comunicação, depois eu fui chamada para a área de RH, depois eu fiz mestrado, ao longo do mestrado eu começo a ouvir sobre metodologias de inovação, isso me chama muita atenção, e na época que me chama a atenção eu decido então me aprofundar e eu começo a olhar para a estratégia e depois eu estou em uma empresa, vou para outra, vou migrando de empresa, depois eu abro meu próprio negócio. Então a carreira ela é mais emaranhada, digamos assim. E existe um momento da nossa trajetória que acontece exatamente isso aqui. Então, existe um momento da nossa trajetória que a gente começa a andar meio que em círculo e a gente começa a pensar, caramba, tem várias alternativas, qual que eu pego? Qual que faz sentido para mim? Então, aqui foi um pouco do que eu senti quando eu comecei a ter medo de empreender. Foi exatamente assim que eu me senti quando eu estava vivendo burnout. E eu não sei se esse é o seu caso agora, mas isso é comum. Então, se você está sentindo isso, bem-vindo ao grupo. Isso é normal. O negócio é não ficar girando aqui para sempre. Em algum momento a gente precisa chegar num resultado que seja consistente. E o ponto é o seguinte, a faculdade, gente, ela não preparou você para ter uma carreira. Ela preparou você para ter uma profissão. E por que eu gosto de falar essa frase? E para mim essa frase eu quero muito que fique na memória de vocês. Por quê, gente? Porque quando você prepara alguém para uma profissão, você prepara a pessoa para o mercado de trabalho. Você vai pegar, você vai estudar, você vai aprender tecnicamente isso, você tem que passar numa entrevista, e uma vez que você passou na entrevista, siga a sua vida a partir daí. Só que a faculdade ela não prepara a gente para uma carreira, ela não prepara a gente para refletir sobre o que de fato faz sentido para a gente, o que a gente quer, como que a gente conquista os nossos sonhos. E quando a gente fala de sonho, é uma coisa tão difícil que hoje, quando eu dou treinamento em diversas empresas e que a gente fala sobre sonho, uma das coisas que eu mais escuto é: nossa, Lilian, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por quê? Porque a gente foi preparado para uma profissão. E profissão é arrumar um emprego. Arrumou um emprego? Parabéns, está lindo, segue a sua vida. E aí chega um determinado momento da nossa vida que a gente começa a se questionar e fala assim, cara, tem alguma coisa que não encaixa, mas você não consegue saber direito, é uma insatisfação, é uma sensação de,
não era bem isso que eu queria, mas você não sabe exatamente o que você quer. E é muito por conta dessa situação, da gente não ter sido preparado para isso. E quais são os grandes problemas do mundo corporativo? E por que que empreender é uma oportunidade? Primeiro ponto é o seguinte: você não é a dona do seu tempo. Quer você... Ah, não, Lili, eu sou assim. Não, você não é. Só que aqui talvez você esteja pensando assim: ah, não, tudo bem, realmente eu não sou, porque eu tenho que entrar num horário, sair num horário, então é óbvio, Lília, você está me contando aqui o óbvio, não vem me falar a obviedade não, porque não é sobre isso treinamento. Só que aqui, gente, é muito maior do que você não ser dono do horário que você é, do horário ali de segunda a sexta, porque você tem um horário para cumprir. A questão é a seguinte, porque hoje eu também tenho horário para cumprir, afinal de contas eu tenho minha empresa e minha empresa também tem que trabalhar. Só que o ponto é o seguinte: quando você está trabalhando numa empresa, existe esse problema que eu vou chamar de problema número 1, que você precisa seguir a agenda da empresa em 3 aspectos. O primeiro aspecto é que você tem que seguir no horário. Então, vamos lá, isso é o óbvio. Eu tenho um horário para entrar, eu tenho um horário para sair, eu tenho um horário para almoçar, e eu não sei se esse é o caso de vocês, mas era muito o meu caso de que o horário para sair não era exatamente o que a empresa queria, porque a gente tinha ali o horário para sair, né, que era lá 6 horas da tarde, mas algumas empresas que eu trabalhei era muito mal visto quem saía no horário. Então, como eu era cargo de confiança, não tinha hora extra, pegava mal se eu saísse no horário, sabe? Era feio, parecia que eu não era comprometida com a empresa. Então, eu tinha que fazer hora extra, mesmo se eu não tivesse nada, mesmo se eu conseguisse entregar tudo, mesmo se eu já tivesse feito tudo, porque eu tinha que pegar e mostrar que eu era uma pessoa muito comprometida com a empresa. Eu também, nessa questão de horário, eu não tinha minha agenda de férias, então eu tinha que olhar para o todo, olhar para o coletivo, eu tinha que ver se fulano já marcou férias, e aí às vezes eu perdia grandes oportunidades, porque não estava ali no dia que eu queria, não necessariamente eu poderia, então eu ficava muito refém na mão da empresa sobre as férias. Além disso, e para mim isso é o mais impactante, eu precisava seguir, você precisa seguir a agenda de promoções e reconhecimento da empresa. Então, às vezes, você até já está preparada para estar num cargo maior do que o que você está hoje. Porém, a empresa não pode te promover. Por quê? Porque está fora da janela, porque você não tem tanto tempo de casa, ou porque você já recebeu algum tipo de aumento há X tempo e pela política da empresa você não pode. E aí, sabe o que acontece com isso? Você, às vezes, merece estar num patamar maior, você merece já estar ganhando um salário muito superior ao que você ganha, porém, por uma questão de política e dessa agenda da empresa, você não pode ganhar mais. Você acaba ficando ali tendo que esperar. Esperar 6 meses, esperar 1 ano, esperar o orçamento da empresa, porque às vezes até tem isso. Você até já está dentro do escopo que a empresa precisa, em termos de tempo, você já está cumprindo com o procedimento. Mas aí a empresa não tem dinheiro, aí a empresa agora está priorizando outra coisa, e por aí vai. E aí, às vezes, você já podia estar num outro patamar financeiro, mas você não está, porque você está tendo que esperar a empresa ter ali a janela de oportunidade para poder conseguir efetivamente te promover. Além disso, é muito importante que você tenha a clareza de que toda empresa tem um teto, tem um patamar máximo de remuneração. E isso não é porque necessariamente a empresa quer, tem toda uma questão envolvida, obviamente, por questões financeiras da empresa, ela precisa ter saúde financeira para existir, e também, às vezes, por uma questão de política da própria empresa, dos procedimentos da própria empresa. E aí, fica aqui minha pergunta para você, de em que cargo você conseguiria ou você gostaria de chegar? E eu gosto de falar sobre isso, gente, porque eu trouxe aqui para vocês uma escadinha, né, de cargos possíveis dentro de uma empresa, e eu, Lilian, não queria virar diretora de empresa. Eu não tinha interesse. Como eu tinha muita clareza de que eu queria abrir o meu próprio negócio, e graças a Deus eu tive essa oportunidade de relembrar que isso era o que eu queria quando eu estava mais nova, né? Quando eu estava lá nos meus 22 anos, 22, ó,
quem dera, hein? 25. Eu, naquele momento, cheguei à conclusão de que eu não queria virar diretora de uma empresa. Eu não queria terminar no mundo corporativo virando diretora por N motivos. Não tem problema nenhum você querer ser, eu acho legal quem queira. Mas eu não queria. E aí vem um ponto. Será que você quer ser diretora? Será que você quer ser CEO? E o ponto principal é, apesar de toda empresa ter um teto, e você pode querer virar CEO da empresa, você pode falar, não, mas eu quero virar CEO, Lília, então eu vou ficar lá no mundo corporativo porque eu quero virar CEO. O CEO também tem um teto de remuneração. E muitas vezes você vai ganhar menos do que o que você merece porque você está no teto da empresa. E não tem o que fazer, porque é o teto, é o que a empresa pode pagar, é o que a empresa está disposta a pagar, não necessariamente o que ela pode, mas é o que ela está disposta. E, gente, não tem nada de errado com isso. Faz parte da política da empresa. Mas no momento que a gente começa a olhar que existe um teto para você, e você pode querer chegar na última camada, mas ainda assim você vai ter um limite de remuneração, é importante você entender aonde você quer estar aqui. E se faz sentido para você continuar subindo. Para mim não fazia sentido. Não fazia sentido por vários motivos. Eu não queria essa história aqui para mim. Além disso, para mim, eu acho que o mais impactante é que, como disse Peter Drucker, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. E o ponto principal quando a gente pensa sobre isso é que existe uma cultura na empresa de que você não pode fazer as coisas da forma como você acredita que seria o melhor. Não pode, gente, porque existe uma cultura. Você pode estar alinhado à cultura da empresa. E legal se você estiver alinhado à cultura. Mas você não vai poder fazer tudo. Porque você também vai ter que olhar as coisas que a empresa, as políticas, os procedimentos, a forma como a empresa age. E muitas vezes a empresa vai perder uma oportunidade de fazer exatamente o que faria sentido, ou que você acredita que geraria mais resultado, simplesmente porque a empresa não quer. E olhando sob essa ótica, né, e eu passei chegando em cargo de gerência, eu ainda vivia isso porque isso é normal de acontecer. Não é uma coisa que, nossa, mas não me deixaram fazer. Eu fiz muita coisa nas empresas, eu criei muitos projetos, gerei muito resultado, mas não necessariamente eu toquei tudo do jeito que eu achava que eu queria tocar. Então, o ponto principal aqui é que existe um aspecto central, quando eu falo sobre tudo isso, que é que você não foi educado para empreender. A gente não foi educado a empreender. E por que a gente não foi educado a empreender? Porque existem muitos aspectos na nossa cultura, eu não vou falar hoje sobre cultura, porque senão a gente ficaria horas aqui discutindo esse tema. Mas a gente aqui no Brasil, o fato é que a gente não foi educado a empreender. A gente sempre olha e acha que trabalhar para uma empresa é mais seguro, trabalhar numa empresa dá para a gente uma remuneração e uma garantida, né? Então a gente mantém ali uma remuneração garantida na empresa e a gente passa a ter mais segurança. E uma das coisas que eu mais percebi ao longo da minha trajetória, e por que eu tive tanto medo de empreender, foi por conta disso, era quase um escândalo. Eu que tinha chegado num cargo alto, querer sair para começar um outro negócio. Era como se fosse, meu Deus do céu, uma aberração, a Lilian querer. Só que, quando a gente olha para o empreendedorismo, todos esses aspectos que eu trouxe até agora para vocês, eles são o oposto, não tem teto. Na hora que você está empreendendo, você determina quanto você quer ganhar. É lógico, na quarta-feira a gente vai falar sobre essas competências e essa trajetória que você precisa desenvolver. E a gente vai falar sobre como que você constrói essa trajetória para que ela seja rápida, seja efetiva e te dê uma boa remuneração. Mas o fato é que quem escolhe o teto de remuneração sou eu. Porque, afinal de contas, se eu sou a minha própria empresa, eu não tenho um procedimento. Se eu entregar um bom trabalho, quem vai determinar se mês que vem eu estou ganhando mais ou menos sou eu. Não tem um procedimento da empresa que está permitindo ou proibindo que eu chegue nesse resultado mais cedo, mais rápido ou mais devagar. Dentro desse tempo que eu falo para vocês, falo tanto de qualidade de vida, sim, a minha empresa está aqui, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, a gente tem que gerar resultado para o negócio, mas eu monto a minha agenda.
do jeito que eu acredito que seja a melhor agenda para mim, para minha produtividade, para gerar mais resultados para mim. Vou trazer rapidamente um episódio que aconteceu semana passada. Eu tinha algumas coisas para fazer e eu acordei um dia, eu estava com dor de cabeça. Então, eu acordei, eu estava com uma leve dor de cabeça, acho que essa mudança de clima que está tendo agora na primavera. E eu percebi que se eu chegasse naquele momento e decidisse, não, eu vou me forçar a trabalhar, vou sentar aqui na frente do computador e vou me forçar a fazer as coisas que eu tenho para fazer. A dor de cabeça não ia passar, eu não ia conseguir me concentrar e eu teria uma alternativa, que era tomar algum tipo de analgésico para poder parar a dor e automaticamente sentar e trabalhar. Só que, eu não sei você, mas eu tenho pressão baixa. Então, na hora que eu tomo analgésico, ele piora a minha vida, porque eu acabo ficando meio grogue ali para trabalhar. Até a dor passa, mas eu não fico na minha melhor performance. Como a agenda é minha, eu tomei a decisão de que naquele momento eu não ia trabalhar. Eu ia pelo menos tirar ali meia hora de descanso para conseguir ver se a dor de cabeça passava e eu conseguia sentar para trabalhar. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, eu descansei para conseguir ser produtiva. Nunca que trabalhando numa empresa eu poderia fazer isso, mesmo se eu trabalhasse de home office. Porque se eu estivesse no home office, imagina eu falar, olha só, vou tirar aqui um cochilo de meia hora e eu já volto. Então, olhando sob essa perspectiva, é bem complexo. Então, o ponto é o seguinte, a gente tem muitos benefícios quando a gente consegue empreender, especialmente porque a gente faz as coisas do nosso jeito. Porém, existe uma coisa central que acaba atrapalhando todo esse movimento. O que acaba acontecendo? Como a gente não foi educado a empreender, essa não foi a forma como ensinaram a gente que seria uma profissão e não uma carreira, o que aconteceu na sequência é que a gente passou a não ter um objetivo. E hoje, como primeiro ponto de reflexão que eu quero que você tenha de hoje até a nossa segunda aula é: qual é o seu objetivo de carreira a longo prazo? E aqui não é você pensar que você quer ser feliz, que você quer ser realizado. Eu falei isso nos áudios de WhatsApp. Se você está lá no grupo do WhatsApp e você ouviu os meus áudios, eu falei sobre isso. Muita gente, quando eu falo assim, mas qual é o seu objetivo? Ah, ser feliz, ser realizado, ser financeiramente independente. Só que esses objetivos muito genéricos, eles não ajudam a gente a construir uma rota. A gente vai falar sobre neurociência na quarta-feira. Ele não ajuda. E o que acaba acontecendo? A gente não tem um objetivo porque a gente não foi educado. A gente foi educado a ter uma profissão. E profissão é a gente estar empregado e conseguir aumentar nossa remuneração ao longo do tempo. Não a gente pensar do ponto de vista de carreira, o que de fato a gente pode fazer para conseguir gerar uma trajetória que faça sentido. E essa falta de objetivo, e eu quero que você saia dessa aula 1 refletindo sobre qual é o objetivo que de fato você quer ter para a sua carreira. Essa falta de objetivo faz você fazer alguns erros ligados à carreira. Então, aqui o ponto principal é: carreira não é sobre a empresa ter um plano de cargos e salários para você. Carreira não é sobre alguém pensar sobre o que você deveria fazer. Ter um objetivo de carreira não é entrar ou estar em uma oportunidade que alguém pensa um plano de remuneração para você. Também não é sobre uma empresa investir no seu desenvolvimento. Se eu tivesse levado em consideração isso, eu não estava nem aqui para contar a história para vocês. Nenhuma empresa investiu R$1 em nenhum pedaço do meu desenvolvimento. Nem essa viagem que eu consegui. E também a carreira não é a sua empresa, o seu gestor, alguém que está acima de você, te envolver em todos os temas e, por consequência, você está infeliz e aí você está olhando aqui para a carreira empreendedora porque isso não está acontecendo na sua carreira. Na hora que a gente olha a carreira desse ponto, a gente simplesmente se torna refém da história corporativa. E aí, como a gente não foi educado a empreender, somado ao fato da gente acabar identificando, achando que a empresa tem que fazer esse movimento para a gente começa a se tornar refém do jogo. Vive uma vida Zeca Pagodinho sem perceber que a gente está levando essa vida, porque a gente entrega um bom trabalho, a gente trabalha para caramba, mas a gente está simplesmente jogando o jogo, indo no fluxo, não necessariamente fazendo o que de fato faz sentido para a gente. E o segundo ponto, como a gente acaba não tendo um objetivo claro,
e eu falei muito sobre isso na minha história de vida, como consequência, eu começo a aceitar tudo que me pedem. Porque se eu não tenho um objetivo claro do que eu quero, então eu acabo olhando para as coisas com uma visão de curto prazo. E eu começo a achar que a minha carreira é eu ser só realizado profissionalmente, aí chega um momento que a vida meio que dá uma travada e as coisas não acontecem. Um segundo aspecto é eu começar a aceitar tudo. E aí eu começo a ficar sobrecarregado de trabalho. E quanto mais sobrecarregado de trabalho eu estou, menos tempo para pensar na minha carreira eu tenho. E aí começam a vir mensagens na sua cabeça de imagina que doideira que eu vou empreender. Como que eu vou fazer isso? Com que tempo eu vou montar essa estrutura? Como que eu vou pensar nessa história? Isso não faz sentido, eu não vou conseguir, Lilian. Não vai dar certo. E aí, muita gente, como acaba acreditando que quanto mais trabalho, mais chance eu vou ter de crescer. E aí tá tudo bem, Lilian, então não vou empreender não, vou ficar crescendo aqui. A gente acaba perdendo essas análises que são, para mim, as mais importantes. O quão alinhado o seu trabalho está com a carreira que você quer? Qual o objetivo de longo prazo você quer para a sua carreira? E não adianta falar, eu quero ser realizado, eu quero ganhar bem, eu quero estar financeiramente independente. O que é ser financeiramente independente? Quanto de dinheiro a gente está falando que você precisa ter? Quando você fala em realização profissional, o que é realização profissional para você? E no momento que eu refleti sobre isso, eu cheguei à conclusão que realização profissional para mim não era crescer numa empresa. Realização profissional era inspirar pessoas a não se tornarem reféns de outras empresas. Como eu, em algum momento, vivi e, por consequência de viver essa sensação, eu acabei tendo burnout. Porque eu não tinha clareza dos meus objetivos. Eu falava, quero empreender. E acabou. E quanto tempo, quando a gente aceita muito trabalho, quanto tempo sobra para você planejar e dar vida à sua carreira? E isso é uma das coisas que eu mais escuto aqui. Quando as pessoas chegam aqui para mim, elas falam, Lilian, não tenho tempo, não consigo pensar, eu estou sobrecarregado, eu estou cheia de volume de trabalho. E é exatamente isso que, no final das contas, leva você a não empreender. Não tem nada a ver com o mercado, com crise, com outras coisas que estão acontecendo. O problema é que a gente fica sobrecarregado, colocaram na nossa cabeça que carreira é arrumar um emprego, fazer um bom trabalho e crescer financeiramente, subindo de cargo dentro da empresa. Com isso, a gente vai aceitando tudo, ocupando o nosso tempo da forma como a empresa acha que a gente tem que ocupar o nosso tempo. Sobra pouquíssimo tempo para a gente olhar para a nossa carreira e, na boa, quando a gente tem tempo para pensar na nossa carreira, a gente começa a ficar com preguiça. Quantos de vocês aqui que estão aqui ao vivo cogitaram não entrar hoje? Porque estão cansados, porque é segunda-feira, porque já começaram tendo um monte de coisa para fazer e pensaram assim, nossa, ainda vou ter que assistir uma aula, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu quero aproveitar, eu quero descansar, quero sair do trabalho, quero fazer outra coisa, menos falar sobre a minha carreira. E quanto menos eu falo sobre a minha carreira, quanto menos alinhado meu tempo está com o objetivo de longo prazo, mais distante vai ficando essa minha vida de uma carreira empreendedora. E existe um aspecto aqui, quando a gente fala especialmente para as mulheres que estão me assistindo. Quando a gente olha para o mundo corporativo, diversas pesquisas apontam até hoje que mulheres ganham 20% menos do que homens. É assim que funciona. Mas a minha empresa todo mundo é tratado como igual. Provavelmente você ainda ganha uma remuneração abaixo do que outro homem que está fazendo algo parecido com você ganha, porque esse é um dado estatístico que acontece hoje no mundo. Não é uma coisa só do Brasil. É um problema mundial. Então, hoje, a reflexão que eu faço especialmente para as mulheres é: será que você não está ganhando menos do que o que você merece? Será que hoje você não tem potencial para ganhar muito mais? Mas hoje você não vai ganhar isso no mundo corporativo. Você não vai ganhar isso trabalhando numa empresa. Porque a empresa já tem esse sistema de pagar uma remuneração inferior para as mulheres. São raríssimos os casos de que está tendo algum tipo de igualdade. Esse é um dado.
Então, hoje, para as mulheres, eu posso dizer para você que você poderia estar ganhando muito mais do que o que você está ganhando. E a reflexão maior aqui, para a gente começar aí a nossa mentoria, hoje, no mundo dos negócios, a gente vive um jogo corporativo. A gente vive um jogo. É muito importante, mais um recado importante para você ter na sua cabeça. Ai, Lília, você tem ódio das empresas? Eu não tenho ódio nenhum das empresas. Eu cresci, eu ganhei uma excelente remuneração. Eu tinha um vale tudo na empresa, eu tinha vale refeição, alimentação, farmácia, gasolina e estacionamento. Eu praticamente não gastava dinheiro com nada. Eu só recebia minha remuneração, que era bem alta no cargo gerencial, com um bônus que era muito bom, e gastava na minha vida, porque eu simplesmente conseguia ter meu vale tudo. Eu gostava de brincar de vale tudo. Mas eu queria empreender. E eu entendia que no empreendedorismo eu conseguiria chegar numa remuneração muito maior. E eu nem falei sobre isso, né, gente? Mas todas aquelas histórias ali que eu mostrei para vocês, em 3 meses, eu já tinha uma remuneração equivalente à remuneração que eu tinha trabalhando em empresa. 6 meses depois, eu já estava ganhando 50% a mais do que eu ganhava trabalhando em empresa. Trabalhando da minha casa naquele momento, não tinha um escritório, fazendo as coisas do jeito que eu acreditava, impactando as pessoas do jeito que eu queria impactar. Porque o mundo dos negócios, inclusive para o empreendedorismo, é um jogo corporativo. E eu quero que você reflita sobre como você está jogando esse jogo. Porque talvez você esteja jogando o jogo da empresa, trabalhando, se dedicando, especialmente para as mulheres, fazendo um excelente trabalho, ganhando uma remuneração abaixo, e é assim que vai ser. E eu não acho que a gente tem que ser aqui, a gente tem que levantar a bandeira para poder levantar essa discussão, para ganhar uma remuneração maior. Mas não adianta você ficar ali dentro da empresa querendo virar justiceira dentro da empresa, porque muitas vezes isso vai te levar a um desgaste emocional, a um possível esgotamento mental por excesso de trabalho, um burnout, como eu tive, e não tem uma garantia de que talvez você ganhe o que você merece. E no empreendedorismo, você pode ter a possibilidade de ganhar o que você merece. Eu quero, então, que você fique tranquilo, né, quem está assistindo a gente, que tem uma solução. Para tudo isso que eu falei hoje, existe uma solução. Existe uma solução de você virar esse jogo rápido, usando a sua experiência a seu favor no empreendedorismo, usando a sua trajetória profissional para impactar outras pessoas. Uma coisa que é muito relevante para mim e eu acho importante trazer para vocês, quando a gente está vivendo esse mundo do empreendedorismo, a gente pode impactar um número de pessoas muito maior do que o que a gente impacta em qualquer empresa. A empresa, ela tem um teto não só de cargo, ela tem um teto também de pessoas que você pode alcançar, de vidas que você pode impactar, de pessoas que vão se inspirar na sua história. E a gente vai falar bastante sobre isso na quarta-feira, sobre como empreender é impactar a vida de outras pessoas em qualquer coisa que você queira empreender. Se você quiser empreender vendendo bolo, você consegue impactar a vida das pessoas com isso. E quando a gente fala sobre propósito, sobre efetivamente gerar resultado para a vida dos outros e ser muito bem pago por isso. Não é só impactar a vida dos outros, é ser mais bem remunerado, é ser feliz, é fazer algo que faça sentido para você, e não porque você está seguindo um procedimento, uma história da empresa. E isso tem solução. Existem as competências que levam você a esse resultado. E é sobre essas competências que a gente vai falar na quarta-feira. Quais são os pontos principais que você precisa ter para poder gerar resultado rápido, como eu gerei? E não tem nada a ver com a minha história de, não, mas você é diferente, você virou gerente de uma empresa. Não é sobre isso. Aquelas pessoas que passaram aqui, a grande maioria não virou gerente. Aliás, a Júlia, que inclusive estava ali na história, né, para vocês, a Júlia, ela era recém-formada quando ela entrou aqui. Recém-formada. Ela estava há 1 ano desempregada.
Um ano. Porque ela saiu da empresa que ela estava assim que ela se formou, ela arrumou um emprego, não gostou, pediu demissão, só que ela pediu demissão em dezembro de 2019. O que acontece em março de 2020, vocês já sabem. E aí, com isso, ela ficou um ano desempregada, recém-formada, sem uma grande história, uma grande carreira, né? Uma trajetória corporativa maravilhosa para contar, e está aí com a mentoria dela e fazendo outros projetos em paralelo. Então, sim, tem solução usando os seus conhecimentos, usando as suas competências, usando a sua história de vida. E na quarta-feira, a gente vai falar sobre essa história. Na aula 2, a gente vai detalhar sobre que competências são essas e como que você usa a sua história, as suas competências, a sua trajetória profissional a seu favor. Tem solução. O mais importante para você entender é que quando a gente fala sobre empreendedorismo, empreender é sobre usar a sua experiência para impactar mais pessoas. É sobre fazer as coisas da forma como você acredita que seja a melhor forma. E eu impacto pessoas. Existe uma forma, da forma como eu acredito. Existe o jeito da Lilian de impactar e fazer as coisas. Isso dentro de empresa, com vocês individualmente, na sala de aula, quando eu estou dando aula em algum MBA. Ser remunerado de acordo com a sua dedicação. Então, hoje, quem define a minha remuneração está muito mais atrelada à minha dedicação, a como que eu vou usar o meu conhecimento a meu favor para desenhar projetos que façam sentido e que me façam ser bem remunerada, e não necessariamente é um procedimento da empresa, se eu estou dentro da política ou não, se existe um cargo para mim ou não existe, porque às vezes ainda tem isso, né? Existe um limite ali de cargo que você não vai ter para onde subir, porque não tem outro cargo, não tem como te dar uma nova oportunidade, aí você vai ficar ali ad eterno trabalhando naquela remuneração, ganhando dissídio de governo, que é uma grande miséria. E o melhor de todos, que para mim é o que mais impacta a vida de todo mundo, que é gerenciar o tempo da forma como você merece, da forma como você quer gerenciar. E aqui eu não estou falando que você não vai trabalhar de segunda a sexta, porque você vai. Mas você vai trabalhar do seu jeito, dentro da hora que você acha que faz sentido trabalhar. Não da hora que falaram para você que você tinha que bater ponto, da hora que você tinha que sair para almoçar e do ponto que você tem que voltar, porque você vai fazer o seu tempo. Então, essas são algumas das pequenas vantagens de empreender. Mas a gente vai detalhar muito mais sobre isso na quarta e na sexta-feira, muito mais. Na aula 2, a gente vai detalhar muito mais sobre como que você torna esses 4 elementos aqui possíveis de gerar resultado para a sua trajetória profissional. Como reflexão dessa primeira aula, eu quero que você pense o seguinte: quanto estão te pagando para você desistir dos seus sonhos? Quanto você tem aceitado ganhar de remuneração para abrir mão das histórias, do que você queria quando você era criança, quando você estava fazendo a faculdade e que de alguma maneira você acreditou que ia ser incrível? O quanto você está aceitando hoje receber de remuneração para não viver a vida que você gostaria de viver? E eu quero muito que você tenha essa reflexão em mente, porque ela é muito, muito relevante para você. O quanto você está aceitando ser remunerada para desistir da vida que você quer e que você merece. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre as competências para você começar a sair desse emaranhado aqui que criaram quando falaram que profissão era só você arrumar um emprego e fazer o trabalho direitinho para conseguir ganhar uma remuneração melhor. Só para vocês entenderem, então, vocês estão fazendo parte de alguma das ações de desenvolvimento aqui da minha empresa. Então, para quem segue a gente lá no Instagram, no YouTube, vocês vão ver que a gente tem aí pílulas diárias todos os dias. A gente posta pelo menos um conteúdo. A gente realiza lives semanais. Essa semana a gente não está realizando, porque eu estou aqui com vocês, então a gente não realiza as lives. Talvez a gente tenha alguém hoje lá no YouTube, mas essa aula está acontecendo pelo Zoom. Vocês estão exatamente nesse ponto aqui, no meio da nossa cadeia, que é a minha carreira, minhas regras. E aqui eu não quis abrir todo o braço corporativo de empresa quando a gente dá treinamento, porque o mais importante aqui para vocês é
Depois do Minha Carreira, Minhas Regras, vocês vão ouvir um pouco mais. A gente tem a mentoria Modos Inovantes, que é uma mentoria coletiva incrível. Todos esses depoimentos, eles vêm dessa mentoria. E, por último, a nossa mentoria estrategista, que é uma mentoria individual. Lembrando a vocês, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente todo dia gera aí alguma reflexão. A gente não quis abrir final de semana para debate, porque é final de semana, né, gente? É dia de vocês descansarem. Então, a minha recomendação é, entrem no grupo, a gente vai ter atividades para fazer. Provavelmente a gente vai ter um caderno de exercícios para vocês na aula 2 e 3. A gente só libera esse caderno dentro do grupo de WhatsApp. Então, você precisa estar dentro desse grupo. Não tem como você estar dentro, não estar dentro desse grupo e receber o material. Além disso, a gente vai fazer debates nesse grupo. Então, é importante que você esteja no grupo para que você possa participar dos debates, que você possa trazer algumas questões suas, para que eu possa adaptar. Como eu falei com vocês em todos os áudios e em toda a minha equipe, quando colocou lá para vocês, não foi uma demagogia para vocês. Eu construo esse material a partir do que eu escuto de vocês. Então, é um material totalmente construído em cocriação. E como ele é cocriado com vocês, cada vez que a gente abre para o debate, além de dar a oportunidade de vocês se conhecerem, também me dá a oportunidade de ouvir mais a história e adequar o que eu vou trazer para cá, a história de vocês. Então, esse debate ele é muito rico, ele é rico para vocês, porque faz com que eu consiga alinhar o conteúdo para o que vocês precisam. É muito importante para mim, porque me ajuda a construir um conteúdo que faz sentido para vocês. Se você ainda não está no grupo, lê aí o QR Code e participe do grupo, tá bom? Essa é uma informação muito importante para vocês como ponto final, beleza? Eu vou parar a gravação, então, como combinado. Para quem está assistindo gravado, esteja aqui na aula 2, porque vai ser super bacana a aula 2. E a gente agora, parando a gravação, a gente abre para a nossa mentoria aqui individual, tá bom? Então, gente, vou pausar aqui a gravação. Nos vemos na aula 2 para você falar sobre as competências, para você entender as competências para finalmente você começar a ser remunerada do jeito que você merece. Nos vemos, então, na aula 2 e até lá!